Galera, Dragon's Dogma é um dos grandes lançamentos aí pra 2024, tá prometendo demais. A gente já trouxe diversos conteúdos aqui no canal, vou estar deixando aí na descrição desse vídeo aqui pra vocês conferirem também, mas nesse vídeo em específico a gente vai dar uma olhada em o que a IGN achou do game depois de jogar por mais de 10 horas de acesso antecipado. Então, galera, vem comigo aqui pro vídeo, já deixa seu like, se inscreva e partiu. Lembrando que as legendas aqui são automáticas, mas o que tiver que pontuar eu vou pausando, vou comentando também por cima, beleza? Vamos nessa. I thought it would be a simple side quest. The owner of an apothecary enlisted my help to find his lost grandson who had been taken by wolves. As I followed the trail, I heard a screeching noise from up above. Eita porra, mano, veio um grifo. All of a sudden, Uma I'm in a side quest, battle for né? my life against a griffin. It's a monster that's far too strong for my party to handle, but we fight and claw and hold our ground until finally we get it to retreat. I breathe a sigh of relief, then set up at the nearby camp and sleep till nightfall. That sleep is then interrupted by the same griffin back for revenge. Não pode, mano. E ele já vem com a vida reduzida. Over into another battle with a white, who proceeds to beat me within an inch of my life before I finally take him out, just as the sun rises after an epic. Caralho, que diabos é isso, mano? Bagulho bizarro. Bom, isso tudo numa noite de sono, numa noite de acampamento ali em Dragon's Dogma 2. Ele comentou ali, né, galera, que era pra ser simplesmente uma side quest, uma missão secundária ali, padrão igual qualquer uma. Apareceu o grifo, meteu porrada, o grifo foi embora, ele foi dormir. Enquanto dormia, o grifo chegou novamente. Então, dá pra ver que o jogo tá prometendo demais, né, vendo esse tipo de coisa acontecer. E ele, né, no início do jogo ainda, level 12, pô. None of this was part of the actual quest involving saving the boy. It was just a series of events that cascaded into one of the most unforgettable encounters Da hora. Não tinha nada a ver com a side quest. It was just one of the incredible encounters I experienced during the 10 hours I spent adventuring Apenas um dos incríveis Dragon's encontros. Dogma 2's fantastic Cara, legal, hein? world. Legal isso, galera. Muito legal. Vamos lá. While I didn't get to start from the very beginning, I did Criação get de personagem. creation of my own A pawn. gente fez um vídeo sobre isso aqui, né? Bem legal. Dragon's Dogma are AI-controlled companions that gain gear, skills, and experience from your game, and then take all of that with them online, where they can be hired by other players to be companions. Comentando como funciona aí o empréstimo de pawns, né? A gente também comentou um pouquinho sobre isso no último vídeo, inclusive. But what I will say is that pawns are integral to one of my big takeaways, which is that exploration and discovery in Dragon's Dogma 2 feels much more natural than ever before. First and foremost, there are no more quest modes. Melhorou então em relação ao primeiro, né? Eu acabei não jogando, mas, cara, todo mundo elogia. And any sort of symbols placed on your map to let you know of points of interest are kept to a minimum. Cara, esse mapa é gigante, mano. Rely on your pawns and NPCs to guide you through Dragon's Dogma 2's world. NPCs will, more often than not, be the ones to approach you with opportunities for side quests, as opposed to it being the other way around. Cara, que da hora, mano. Cidadezinha medieval aí, olha só. Also point out objects of interest. Tá falando o que os companheiros fazem, né? Apontam para objetos de interesse, algum tesouro pelo caminho. E a gente viu também que eles trazem novidades em relação às missões, né? Olha que da hora, mano. Isso aí é legal, hein? Isso aqui é legal, galera. Um pawn que você pega, um companheiro que você pega emprestado ali de algum jogador que já tenha feito alguma quest que você vai fazer com ele, o pawn te ajuda melhor nessa side quest, nessa quest em si, ele te guia, ele te mostra o caminho. Cara, muito interessante isso. Style of exploration and adventuring that feels very organic and appropriately rewarding, very much in the same way that Elden Ring and the two most recent Tesouro de ouro, tesouro dourado. You also never really know what to expect once you set out to pursue a quest lead. Cara, o bichão pegou... Nossa senhora, mano. Cara, parece um bonequinho. Caralho, tá levando embora! Que isso? Que isso, mano? O bicho tá levando embora você ali! Como assim, velho? Over the course of my 10 hours, I got to play with a total of 5 vocations. Ó, jogou com 5 vocações. Warrior, Sorcerer e Trickster. A gente viu todas elas aqui, galera.
Unlike the first game, which had you unlocking advanced vocations simply by leveling up the base ones, the 2 advanced vocations were actually unlocked via a quest. After visiting the vocation guild, I was você given a quest to retrieve desbloqueia a great por sword quest and as an próximas arc vocações staff. And after doing avançadas. so, I unlocked both the warrior and sorcerer vocations. Legal. I don't know if all of them will be unlocked this way, and I didn't get a chance to unlock any of the hybrid ones, like Mystic Spearhand or Magic Archer, but I definitely like the idea of not having to grind vocations in order to unlock others. My personal favorite of the vocations I got to try was by far the warrior, who maintains the fantasy Warrior, of being a mano. great sword-wielding badass that brings giant beasts to their knees with just one charged strike, but also adds a few more tricks to their repertoire. Pô, eu acho muito lento a gameplay do Warrior e do Fighter, pra ser bem honesto, cara. Eu sou mais ali do Thief, o Archer, o Arqueirinho acho que vai ser bacana demais de jogar. O Trickster pareceu ser bem interessante também, pelo vídeo exclusivo que a gente fez aqui. Mas, cara, se tem como você utilizar uma espada de uma mão e um escudo, quem sabe com o Warrior, aí quem sabe eu já tô indo pra lá. Agora, com essa espada de 2 mãos é muito lenta a gameplay, mano. Não faz muito meu estilo, não. Mas é questão de gosto, né? To the point where it's unfair. In exchange, its abilities take a little longer to execute. This makes the vocation ele é lento, mano. difficult to use, but that's where the tackle comes into play. If É you're basicamente attacked, you can use the tackle to personagem cause the lento. enemy to be stunned instead of being stunned yourself, making it easier to get into the tem vocation. uma espécie de The parry tackle também he's com referring ele. to is a new ability called Barge that allows the warrior to execute uma a quick investida. shoulder bash, even while they're charging an attack, to interrupt and potentially stun any enemy that's trying to Legal, stop an mano. attack. The vocation, after all, is built around being able to charge up massive Caralho, and powerful velho. attacks. A that carregada da espadada, tá ligado? So this small change goes a long way in Tamanho da making it espada. a little easier to get those big shots off. My favorite new addition for Cara, the o dano é warrior, though, violento, is a viu? passive O skill dano é that allows you violento. to swing regular attacks much more quickly if you're able to Cara, e essa precisely time your next espada de thrust trovão aí, when the mano? attack Que isso, actually meu querido? lands. This gives a nice rhythm to the warrior's combat and allows a skilled player to compensate for the typical weakness of having a very slow attack, while still making those very slow and powerful attacks still feel like they have their own place in the warrior's skill set. Also, if you're like me and enjoy the feeling of leaping off cliffs and slamming your weapon down on a monster's head, this is the vocation for you. Espada de fogo. Caralho, mano! Aí sim, I hein? unfortunately didn't get deep enough into the sorcerer vocation to see any of the really big, crazy feiticeiro. spells that they're so beloved for, but what I Feiticeiro tem, really cara, tem enjoyed about the sorcerer umas was the magias aí addition of a unique poderosas, skill viu? called Galvanize. This allows you to go into a stance that recovers your stamina extremely quickly, which is especially useful for the sorcerer due to the fact that their spells take so long to cast. To shorten those spells, you need to use a skill called Quick Spell, which allows you to spend stamina to reduce a spell's cast time. All of this leads to a careful balance of preparing to cast a powerful spell, using Quick Spell to shorten its Tá, cast quando time, fecha ali o and then círculo, aí tá whether pronto. you have É enough isso, né? stamina to cast another spell, or whether you have to break away and use Será Galvanize. que você não causa It's dano nos seus amiguinhos a fun utilizando dance essas that makes magias sorcerer loucas look aí? a lot more active than in the Parada mais past. diária, né? Mas é uma gameplay legal também, só... Dragon's Dogma 2's open Seria mais world legal se fosse com amigos jogando. E aí, tipo, você consegue dar um suporte melhor. Agora, a inteligência artificial ali, se não for uma burrice artificial, vai ter que depender demais dela, né? Cara, e esse... Mano, olha o gatuno aí, rapaziada, o Thief. Aí é velocidade, hein? Ó! Que isso, velho? That was important to each know and the team at Capcom was making sure that the players really felt the distance that they were traveling as they explored. To that end, fast travel is very limited like in the first game. You can Olha only travel aí, tem between pouca the viagem rápida. crystals, and every time you do, you must expend a fairy stone, which are highly E quando valuable você items faz that isso, don't você utiliza um compete item. and aren't easily found. Que são valiosos, que não são baratos e não são tão fáceis de Another option you encontrar. have for getting around is using an Então obstacle, ele meio que... which is O jogo meio que obriga você a explorar o mundo, né? E pelo que a gente viu também nas entrevistas, galera, é uma parada que parece ser interessante. A própria Esfinge é uma opção totalmente secundária, você vai ter que ir atrás dela, não faz parte da quest principal. E aí a quest dela é também complicada, porque você tem que solucionar enigmas, e os enigmas não são tão fáceis. Então, tudo isso meio que indica que, cara, é um jogo que vai relatively cheap, but they are limited premiar a exploração, basicamente, né? The main one that I found only went from the capital city of Vernworth to the checkpoint town, which was far to the west. Dá pra você pegar carona por carroças, né? Igual a gente tá vendo aí com o viajante, mas eles não são tão fáceis de encontrar também.
E, cara, são destinos fixos ali pelo que ele tá You also have falando, to né? consider that ox carts are not a completely safe way to travel, as they often No meio will do be caminho ambushed você by pode all ser manners of emboscado. beasts. Isso aí a gente já Of tinha course, visto em you outro can vídeo just go também. on foot, which Isso é is legal pra where caramba, you'll mano. really feel the weight of that distance, especially due to the new health restoration mechanic known as the loss gauge. In the first game, you'd be able to heal your entire life bar by using health restorative items, and recoverable gray health with spells. In Dragon's Dogma 2, however, every hit diminishes a portion of your max health, and the only ways to restore it are either by finding a campfire to rest at, or returning to an inn and Olha resting que through the night. doideira, Fortunately, mano. if you rest Olha at a que bichinho campfire, you can gostoso. also cook some meat and get some much-needed buffs, in addition to restoring all of your life. But there's a risk involved with resting at a campfire as well. The flames may attract monsters to your campsite. Caralho, and, não, as calma I lá. mentioned at the beginning of this preview, you Aí can que veio o actually grifo, wake né? up to an angry griffin coming back to finish what it started. Legal, mano. Isso tudo que ele comentou agora aqui, galera, é o seguinte. Quando você tá jogando e você toma hits dos inimigos, você perde a sua vida normal, igual qualquer outro jogo, mas não só isso, você perde o máximo da sua vida também, que você só recupera descansando no acampamento, cozinhando no acampamento ou até mesmo indo pra uma estalagem pra você descansar. Só que aí ele cita ali o contraponto, né? Você descansar a qualquer momento, galera, num acampamento, fazer a fogueira e tudo mais, vai atrair os inimigos, assim como foi mostrado no início do vídeo, né, galera? Que a gente viu o grifo voltando pra atacar o grupo. Muito What louco, it all velho. comes down to is this. Virtually every action in Dragon's Dogma 2 has some combination of Cada cost ação tem uma and risk reação, tied né? to it. E um Fairy risco. stones are risk-free travel, but they Legal. come at a very steep price. Ox carts are Caralho, calma aí, 10 milão? but they come at a very steep price. Ox carts Cê tá are low cost doido? and moderately risky Mano, method of a travel, pedrinha é 10 traveling on foot is mil free, but gold extremely risky. Then you pra must poder also fazer uma consider viagem whether it's rápida. worth it to press on in a quest line with Não low sei max como é health, o or farm, back né? to a town Mas with 10 mil me supply, parece uma whether you quantidade should avoid boa. fighting the giant tanky ogre, or risk it all on trying to bring it down for both the experience and rare material reward, whether you should keep on the less dangerous beaten path, or take a detour into the unknown. In the 10 hours that I played, these were very compelling decisions to have to make. But the real test will be whether those decisions remain compelling Legal, or mano. turn exhausting in hour 20 or É, 30 when tem the isso map has também. expanded dramatically and you still have quests remaining to complete in a town that you're super far away from. Mas daqui a pouco ele tá falando assim, né, galera? Será que isso aí não vai cansar depois de um bom tempo? Ele jogou por 10 horas. Por 10 horas foi ok. A decisão de você fazer uma viagem rápida, ou de você ir a pé, ou de você pegar carona numa carroça, foi ok. Mas será que com 20 horas de jogo, com 30 horas de jogo, 40 horas de jogo, será que isso aí não vai começar a ficar cansativo, chato? Esse negócio de você não poder fazer uma viagem rápida porque é caro demais? Eu acredito que não, até porque numa altura do campeonato ali que você tenha 20 para 30, 40 horas de jogo, você também vai ter mais recurso para poder comprar as pedras de viagem rápida. E dá para você aproveitar o tempo que você tá ali indo para algum lugar em específico para fazer algumas quests daquele lugar, dar aquela mais juntada ali na grana, dar aquela farmada. Isso aí acho que é padrão, né, galera? Então, eu acredito que não vai cansar, mas é minha opinião. Just about every moment that I spent playing Dragon's O cara Dogma gostou 2 bastante do during this jogo. preview window. It doubles down on everything that I loved from the first game. Makes some smart Caralho, o Gatuno é improvements muito to the way rápido, quests are velho. Que handled and how you isso? explore its giant world, and the little taste that I got of the vocations is a tantalizing reminder of Você why tá Dragon's maluco? Dogma is one of the best in the genre when it comes to delivering on the various power fantasies tied to Legal, the hein? classic Os melhores do RPG gênero. archetypes. Even after all I played, O grifo. I still feel like I just scratched the surface on what Capcom has in store for players when Dragon's Dogma 2 releases on March 22nd. Beleza, 22 de março, então, data marcada, galera. Dragon's Dogma 2 vai vir aí pra gente. Vou tentar pegar o game aí com a Capcom. Acredito que eu consigo. E a gente vai trazer uma gameplay bem legal aqui no canal. É um jogo que eu me interesso bastante, adoro esse tipo de jogo. Ainda mais que tem uma exploração, você ir atrás ali de coisas novas. Eu acho isso sensacional, galera. Então, tô ansioso aí pelo game. A única coisa que eu fico de ressalva, além do que eu já comentei, é pelos vídeos que eu vi, inclusive dessas próprias builds aí que a IGN trouxe em formatos de vídeo. Galera, às vezes tem umas quedas bruscas de FPS, eu fico um pouco preocupado com isso. Mas se a Capcom até a data do lançamento, daqui a
quase 2 meses, conseguir consertar tudo que tem pra consertar e melhorar o que tem pra melhorar, eu acho que realmente vai ser uma das melhores experiências aí de 2024, galera. Então, ó, deixe seu like aí, se inscreva no canal também se você curtiu esse vídeo, se você curte Dragon's Dogma 2, vou estar trazendo uma gameplay pra vocês aqui quando o jogo for lançado, e a gente se vê na próxima, galera. Valeu, um abraço e até mais!